Hoje irei falar sobre a Uchiha mais criticada de todos os tempos. E claro, também falarei de alguns outros assuntos. Vem comigo! Olá, Shinobis e Kunoitis, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, eu me chamo Gabriel e esse é o meu canal. E galera, esse capítulo 18 vem dando o que falar, então por conta disso eu separei algumas perguntas e teorias a respeito do mangá de Boruto que vocês me enviaram e eu irei responder nesse vídeo aqui. E como sempre, já de início eu peço aquele like maroto, leva um segundo, mas ajuda pra caramba. E sem mais delongas, vamos então começar com a pergunta da Letícia. Gabriel, quando você irá admitir que a Sarada nunca se tornará a Uchiha mais poderosa da história? Honestamente, tem que ter muita coragem para me falar um negócio desse, até porque, seja aqui no YouTube, no Twitter, lá no grupo do WhatsApp, eu estou sempre defendendo a maravilhosa Sarada Uchiha. No entanto, ao mesmo tempo, eu sempre estou criticando o roteiro que ela recebe. Afinal de contas, como eu falo para vocês, a Sarada, ela tem um gap, ela tem uma margem de evolução muito alta, só que ainda não teve esse seu espaço sendo explorado ao longo de 18 capítulos do mangá de Boruto Vortex. E também não é como se tivessem explorado lá em Boruto Clássico, e olha que lá tivemos 80 capítulos. E por mais difícil que pareça, acredite, ainda assim eu vejo Sarada se tornando a Uchiha mais poderosa da história. Claro que dentro dessa afirmação existem algumas coisas que precisamos deixar claro, como qual é a versão de qual Uchiha estamos falando. Nós temos o Obito, que chamamos de Jubito, nós temos aquele Madara Rikudou, nós temos o Sasuke que ganhou o poder do Hagoromo, enquanto agora no presente nós temos a Sarada que não ganhou nada de ninguém, que não roubou nada de ninguém. Então sim, ela está em uma situação difícil, mas perante o estado que você compara, eu acho que é muito provável que sim, ela irá superar os Uchihas da antiga geração. E você que está me assistindo, comenta aqui quais são os Uchihas que a Sarada nunca irá superar. Eu vou fazer no futuro uma análise da Sarada contra os Uchihas que você comentar no vídeo. E agora vamos à pergunta do Carlos, que é uma pergunta pequena e complicada de se responder. Você acredita no amado? Pois bem, quando o Carlos me mandou essa pergunta no WhatsApp, eu preferi não perguntar a ele, né, sobre o que exatamente ele estava falando, porque vamos conversar sobre o amado? Que personagemzinho pilantra, hein? O anime de Naruto tem toda aquela temática de ninja, de se infiltrar, de enganar o seu adversário, de conquistar a confiança e depois traí-lo. E se você prestar bem atenção, é basicamente essa a cartilha que o amado vem seguindo no mangá de Boruto. Até o momento, o amado não levantou a kunai nem mesmo para uma mosca, só que desde que ele chegou na Vila da Folha, ele realmente vem causando e muito. Afinal de contas, a própria chegada dele à Vila da Folha não estava no roteiro original, como o próprio Ikemoto falou. Originalmente, o amado não iria para a Vila da Folha, só que o Ikemoto, juntamente com o Kishimoto, escolheram fazer essa alteração de roteiro. Achei isso daqui muito interessante. Não dá para saber, não dá para medir o quão importante o amado era no roteiro original apenas com base nessa informação, mas o fato dele ir para a Vila da Folha meio que acaba colocando ele em um outro patamar, já que é justamente na Vila da Folha onde a confusão normalmente acontece desde Naruto clássico. Claro, salvo algumas exceções onde os ninjas da Vila da Folha iam até as confusões de outras nações. E agora focando no capítulo 18 de Boruto Vortex, nós temos essa situação onde tanto o amado precisa do Kawaki quanto o Kawaki precisa do amado. E aí vem, né, aquela pergunta que o Gustavo mandou lá no grupo do WhatsApp sobre quem irá ceder primeiro, sobre um dos dois aqui tentar passar a perna. Honestamente, eu vejo os dois com uma necessidade igualmente importante, só que no caso do Kawaki, ele recusar o amado seria um problema para ele e talvez até para o futuro da história, porque está se criando um roteiro em volta da Akebi. Agora nós temos o corpo dela na Vila da Folha, então nada melhor do que ela voltar à vida através do karma do Kawaki.
Quais serão as consequências disso? Ainda não sabemos, mas não se preocupem, eu já tô com algumas teorias na minha cabeça. Eu farei um vídeo somente sobre a Keb no futuro. E ainda mantendo o foco no Amado, desde que ele apareceu, eu falo o seguinte: não acreditem nas palavras dele, nas mentiras dele, né? É uma referência a um tipo de vídeo que o Cellbit fazia quase 6, 7 anos atrás, porque eu olho pro Amado e falo: esse cara tá mentindo. Mesmo quando ele tá falando a verdade, a Ada confirma que ele tá falando a verdade. É difícil de acreditar nesse personagem. Ele é tão mentiroso, que parece aquela história do menino e o lobo. Mesmo quando ele fala a verdade, as pessoas cansaram de ouvir ele falando mentiras, então quando ele fala a verdade, eles simplesmente não acreditam. Mas ao mesmo tempo, por mais manipulador que o Amado seja, eu diria que ele está numa situação muito complicada para tentar enganar a Fila da Folha por conta da Ada. A não ser, é claro, que ele tenha um plano que exista desde antes da existência dessa garota. E bom, o plano vai correndo, ele não fala com ninguém, ele apenas pensa e age e acaba enganando ela. Aí realmente seria a carta da carta na manga, porque ele conseguiria enganar até mesmo o poder Otsutsuki da Ada, o que não é nada fácil, como já vimos. E agora vamos à pergunta do João: você acha que o Konohamaru vai mostrar o sábio dele agora? Vamos lá, meu querido, é o seguinte: se o Konohamaru tem esse maldito poder, ou ele mostra, ou ele vai de arrasta pra cima. E aí a gente pensa na Sarada, que teve situações semelhantes e não mostrou o Mangekyo, mas assim, você formula esse pensamento acreditando que o roteiro não dará essa escorregada como deu com a Sarada. Pelo menos eu estou fazendo desse modo agora com o Konohamaru. Se de fato ele possui o modo sábio, seja do macaco, seja do sapo, da cobra, da rã, da perereca, do cavalo, do boi, enfim, o que ele tiver de poder guardado, ele terá que mostrar no próximo capítulo, por conta dessa situação que ele mesmo acabou criando com a Matsuri, onde aparentemente ela simplesmente surtou, porque ele falou de outra enquanto conversava com ela, e agora ela quer acabar com a existência do Konohamaru. De todo modo, Shinobis e Kunoichis, esse foi o Gabriel Responde de hoje. Pra você que tá me assistindo até agora, não esquece de deixar o like no vídeo, que ajuda pra caramba. E lembrando que essas perguntas eu peguei lá do nosso grupo do WhatsApp, primeiro link aqui embaixo na descrição. Você clica, segue as etapas para se tornar membro do canal, e assim que você vira membro, você entra no grupo, recebe o mangá antes de sair aqui no canal, recebe os vídeos também, além de participar dos vídeos e das lives que eu faço aqui no YouTube. Sem falar do bolão da capa, do sorteio de figuras, sorteio de mangá e muitas outras coisas. Então, ó, é só clicar no primeiro link e ser feliz, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, um forte abraço, falou, valeu!